E, e compartilhar aquela tela do Word com vocês. Ok, vamos lá. Então, olha só, a gente estava falando aqui, né, sobre diversidade e inclusão na sociedade, tá? E aí eu disse para vocês que alguns pontos, tá, relevantes que a gente precisa entender, que a gente vale a pena a falar sobre, ou pelo menos pesquisar sobre esses assuntos, por ser um governo, né, que levanta bandeiras aí para essa diversidade e a inclusão na sociedade. Então, a gente estava falando aqui sobre diversidade sexual, né? Então, quando eu falo em diversidade sexual, a gente tem que entender dois pontos, que é a identidade de gênero e a orientação sexual. Sendo a identidade de gênero como eu me sinto, como eu quero me sentir ou me expor para a sociedade, e a orientação sexual, a escolha que eu faço, né, do meu parceiro ou da minha parceira. Então, existem esses dois pontos aí, tá? Outro ponto de diversidade que vale a pena a gente frisar e falar é a diversidade étnico-racial. A gente usa essa expressão aqui, diversidade étnico-racial. Alexandre, o que é isso? Tá? São os grupos, né, que a gente apelida como raça, mas na verdade é etnia, não é raça, porque raça todo mundo é humano, então nós somos da raça humana, nós somos seres humanos, tá? A etnia é que pode ser diferente, tá? Nós temos os pardos, nós temos os indígenas, nós temos os pretos, né? Tem todas as etnias diferentes em um país, tá? Como eu disse para vocês antes, que aceita essas diferenças, né? Nós temos os orientais também em nosso país, a presença de muitos orientais. Aqui mesmo na cidade de Rio Verde, a gente tem pessoas, né, chineses, coreanos, até japoneses aqui, e que tem empresa e que fidelizaram aqui a moradia deles na nossa cidade, né, e são pessoas que vieram de fora aí, de origens diferentes. Nós temos também aqui um grupo, tá, que são o grupo da colônia de americanos. A gente tem uma colônia de americanos, é uma fazenda bem grande, com várias, como se fosse um vilarejo, né? Eles fizeram uma sede, e aí eles empregam a cultura americana, tá? Dentro da sede deles, a religião, né? Que própria, né, da cultura deles, e lá eles falam o tempo todo inglês, tá? Muitas escolas, por exemplo, de língua inglesa, né, escolas particulares aí, cursinhos particulares de inglês da nossa cidade, levam as crianças, adolescentes, até adultos, para conhecer a colônia americana, para saber como é a, a, a cultura deles, o dia a dia, né, e também para dialogar, para conversar realmente com pessoas que possuem uma origem diferente do Brasil, tá? Então, essa identidade étnico-racial está voltada principalmente aí aos grupos, tá? A gente pode pensar assim, mas como que viria isso na prova discursiva? O que que eles perguntariam em relação a isso na prova discursiva, Alexandrina? Principalmente aos grupos considerados excluídos. Então, quais seriam os grupos excluídos? Indígenas, pessoas pretas e pessoas pardas. São os três grupos principais, tá? Que são considerados excluídos aí dentro da sociedade. Aí vocês vão me dizer assim, Alexandrina, mas já existe legislação, já existe muitos caminhos aí, tá? Para defender essas pessoas.
Um deles, por exemplo, é do acesso aos estudos, quando o próprio governo criou o sistema de cotas, né, nas universidades federais, por exemplo. Então, não estou dizendo que não há uma legislação, tá, vigente para esses grupos, para essas minorias. Entendam isso, e é isso que vocês vão colocar lá na prova de vocês, caso venha alguma pergunta relacionada. Existe sim a legislação que protege essas minorias, né? Que estabelecem direitos a essas minorias, tá? E o que que acontece? O acesso a essa legislação é que não é efetivo, tá? É que não tem realmente efetividade. Eu não sei se vocês acompanham aí programas de realities, e assim, eu quase não acompanho porque eu também nem tenho tempo e também não tenho muito interesse, mas eu parei para ver uma pauta essa semana, lá do Big Brother Brasil, por exemplo, em que tem, né, um rapaz que é preto, né, pobre, tá? Trabalhador de motorista de aplicativo, né, e que não teve acesso, não teve condições de acesso a um ensino superior, com um sonho, tá dentro de uma casa lá, com um sonho de ganhar lá, não sei se é 1 milhão, 2 milhões, nem sei qual que é a premiação daquilo lá, mas que está sofrendo, tá? Sofrendo e escancaradamente, num programa de TV, racismo, racismo por sua cor de pele, não tem outro motivo, tá? E aí, essas pessoas, tá, que estão agindo dessa forma, né? Ali a gente vê um programa, eu não sei até que ponto aquilo é manipulado ou não, tá? A própria emissora de TV, ela tem alguns discursos falando assim que isso é uma prova para a sociedade de que o racismo existe sim, de que as pessoas, né, elas têm preconceito sim com pessoas que são pretas, etc. Mas eu também não estou vendo a própria emissora fazer nada em razão disso até agora, tá? Então, assim, nós vivemos em um país em que existe uma legislação, tá? O crime de racismo foi assinado pelo STF no ano passado, em 2023, e tanto racismo quanto, por exemplo, crimes de homofobia, tá? Não tem direito à fiança, são crimes inafiançáveis, inafiançáveis. Então, eu não sei dizer se é um crime hediondo, quem saberia falar melhor sobre isso seria o Ender, mas eu sei dizer para vocês que são crimes inafiançáveis, então a pessoa vai presa sim, e ela fica ali até ser julgada, né? Então, ela sendo condenada, a pena também não é uma pena leve, não, tá? Então, é um crime considerado grave ou gravíssimo. Então, entenda isso. No nosso país, o que vocês vão dizer vindo uma questão voltada para esse tipo de pauta? Que o país, sim, tem leis, tá? As leis já foram criadas, né, no nosso país, em defesa dessas pessoas, desses grupos, dessas minorias, porém, o que falta é o acesso a essa legislação, a efetividade realmente de punição nessa legislação, tá? E a gente vê isso não só, né? Eu citei aqui para vocês uma pauta do que eu vi durante essa semana aí em noticiários, né? Tava em tudo quanto é notícia sobre isso, então eu parei para ler. Mas a gente vê em outros momentos também, tá? Pessoas, talvez até do nosso convívio, pessoas que podem dar o depoimento, né? Eu, né, eu tenho a pele branca, mas por conta da família da minha mãe, mas todos os meus parentes, por parte de pai, tá? A irmã do meu pai e todos os meus primos são pretos mesmo, pretos, e a gente, às vezes, eu até brinco, eu falo assim, gente, eu sou o pontinho branco no meio de vocês, né? Porque eu puxei a família da minha mãe,
mas, né, o sangue é o mesmo. Então, as pessoas, né, a gente vê muito essa parte de preconceito, de conflito, e assim, às vezes, eu já me envolvi em muitos conflitos e brigas aí por defendê-los, né? Claro que eu vou defender minha família, né? Não seria diferente, e talvez nem se fosse minha família também não. Se, né, a gente percebe isso acontecendo, eu sou professora de adolescentes e a gente às vezes, e muitas vezes a gente vê esse conflito em sala de aula, a gente entra mesmo no meio para interferir e, né, os pais são convidados a vir à escola para a gente falar sobre essa pauta, sobre o assunto e orientar, né, essas crianças e adolescentes em razão disso. Tá? Então, seria um dos temas dentro de diversidade. Gente, eu estou falando muito, e aí? Querem colaborar com o que eu estou falando? Pode continuar. Pode continuar? Tá bom. Qualquer coisa, vocês me interrompam aí também, tá? E aí, pensando ainda, né, nessa diversidade étnico-racial, tá? Existem algumas condutas, tá? Por exemplo, se vocês tiverem que citar lá, tiver a questão voltada aí, se vocês tiverem que citar, é, por exemplo, pergunta para vocês o que vocês fariam, tá? Em razão de determinada situação em que as pessoas são, né, racistas em relação à cor de pele, por exemplo, ou em relação à sua origem, tá? Porque aí também, quando a gente pensa em étnico-racial, a gente fala também da diversidade entre os próprios estados, tá? A gente tem essa diferenciação aí, e existe esse preconceito, por exemplo, nós que somos goianos aqui, a gente sofre o bullying porque a gente é sempre chamado de pessoas do interior, pelo jeito que nós falamos, pelo sotaque que nós temos, né? É, principalmente se a gente vai conversar com alguém lá, eu e o Wender gostamos muito de viajar, né? A gente viaja para várias partes aí do Brasil, e às vezes eles, quando eles percebem que a gente é goiano, eles falam assim, ah, fala porta, fala porteira, porque o R nosso soa diferente para eles, tá? O sotaque que a gente tem. E aí, às vezes, a gente até passa constrangimento por outras culturas, outros estados se acharem melhores, não sei, né, nesse sentido, do que nós, né? Só por pertencermos a um estado, tá? Assim como a gente vê também, né, principalmente o pessoal do Norte e Nordeste, que também sofre esse tipo, né, de transtorno, tá? Porque os outros estados também não aceitam muito bem, né, a imigração deles, né? Aqui em Rio Verde, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que são da região norte e nordeste trabalhando aqui, principalmente do estado do Maranhão. Tem muitas pessoas que vêm para cá para trabalhar em busca de trabalho, né? Um estado, eles têm um estado que é muito pobre, tá? E onde o governo, né? Eu não sei dizer se é corrupto, se não é corrupto, mas eu sei dizer que o governo não consegue sozinho suprir as necessidades da população, então eles migram aqui para as regiões, né, do centro-oeste, do sudeste até a região sul, em busca de melhores oportunidades. E por mim, tudo certo, né? Eu acho que assim tem espaço para todo mundo. Então, o que que seria, Alexandrina, mecanismos aí que poderiam, eu poderia argumentar, tá? Como forma de tentar, né, amenizar a problemática ou resolver, o que que dá para sugerir? Um dos fatores seriam abolir os termos racistas, por exemplo, tá? Então, que termos racistas é esse? Tá? Hoje, até, por exemplo, meu pai faleceu, eu tinha 12 anos de idade, mas ele tinha uma expressão
que ele usava com a minha mãe é de chamar ela de minha preta. Minha preta, vem aqui. Minha preta, não sei o quê, entendeu? Então, até isso, hoje, dependendo do modo como você evoca, como você fala, isso também é considerado um termo racista, tá? Uma expressão racista. Então, nós precisamos nos policiar, tomar cuidado com algumas coisas que vieram das culturas passadas da gente também, né? Dos nossos avós, nossos tataravós, bisavós, que trazia muito essas identidades, tá? É, existe, tá? Um elitismo cultural que também deve ser abolido, tá? Então, o que é isso, Alexandrina, de elitismo cultural? O que é isso? Eu estou citando fatores que vocês poderiam associar lá como tentativa de resolver o problema. Esse elitismo cultural é eu achar, por exemplo, que a festa junina goiana é melhor do que o carnaval de Salvador, por exemplo. Quando eu critico o carnaval, tá? Que é uma cultura, principalmente da Bahia, né? Tradicional da Bahia, e depois que desceu ali para São Paulo, Rio de Janeiro, eu estou praticando elitismo cultural, por achar que a minha cultura é melhor que a do outro. Então, eu tenho que tomar cuidado com essas questões aí também, tá? De achar que a minha identidade, ela supera a identidade do outro, tá? Outros fatores são respeito às religiões, tá? Então, como eu tinha dito há pouco, religiões de matriz africana, por exemplo, tá? Religiões de matriz africana, o candomblé, por exemplo, né? Sofre muito preconceito, as pessoas, né, têm tendência a criticar. Existe uma expressão que eles utilizam, né? Eu vejo muita gente falar isso, a chuta que é macumba. Que isso, gente, né? Que expressão, nossa, que não dá nem para caracterizar, né, as pessoas que usam esse tipo de expressão. Então, podia falar muito bem aí de outras religiões, né? Chuta, sei lá, chuta que é cruz, chuta que é católico, chuta que é evangélico, sei lá, arrumasse qualquer outra. E a gente não vê isso, por quê? Porque nós vivemos em um país considerado cristão, que tem uma tendência muito grande ao catolicismo, mas não só hoje a gente não vê, por exemplo, só católicos, a gente vê pessoas, né, de igrejas da origem ali luterana, né, evangélica, e de outras religiões também, criticando umas às outras, querendo praticar esse elitismo cultural aqui, tá? Ou seja, minha religião é melhor que a sua, tá? Ou às vezes a pessoa nem tem religião nenhuma, é um ateu que está, né, praticando esse momento aí de crítica e de desafios, tá? Símbolos, tá? Cada um, símbolos de apropriação cultural. As pessoas hoje têm muito esse discurso, isso aqui é apropriação cultural. Por exemplo, existe uma guerra, tá? Uma guerra invisível de Minas e Goiás para dizer qual o melhor pão de queijo, né? Os mineiros dizem que o melhor pão de queijo são os deles. Os goianos disseram que o melhor pão de queijo é o de Goiás. E aí existe uma briga, tá? Também considerada briga invisível por conta de uma apropriação cultural. Tá? A gente sabe que, em primeiro momento, o pão de queijo é tradição do estado de Minas Gerais, tá? Apesar do estado de Goiás
ter um pão de queijo, apesar do estado de Goiás desenvolver várias receitas de pães de queijo, tá? Isso não pode ser considerado apropriação cultural, e o estado de Goiás não pode declarar isso como apropriação cultural, ok? Então, a apropriação cultural é, por exemplo, eu vou até. Deixa eu pensar aqui em um lugar que eu fui. Ah, tá, Pernambuco. Pernambuco, lá tem uma galera que gosta muito de fazer aquelas trancinhas, tererê no cabelo da gente, né? Trançar o cabelo. E aí, outro dia eu estava vendo um programa televisivo lá e a pessoa queria trançar o cabelo e depois falou assim: ah, não, mas é melhor não, porque depois eu vou estar fazendo apropriação cultural. Aí eu parei para pensar sobre aquilo, eu falei assim, como assim? Então, se eu quiser fazer uma trança no meu cabelo, eu não posso, porque eu estou pegando a identidade do outro, gente. Então, existe um erro muito grande em estabelecer o que, que é realmente apropriação cultural, tá? Então, gostar de algo que é de outro estado, ou que seja de outro país, ou ter uma tendência a gostar de algo que não é próprio da minha região, por exemplo, não quer dizer que eu estou fazendo apropriação cultural. Se fosse assim, a gente não podia comer peixe, porque o estado de Goiás ele não é produtor de peixe, né? O pessoal lá do Amazonas lá não podia comer carne vermelha, porque lá não cria gado, e tantas outras formas, né, de identidade que tem aí que as pessoas utilizam como apropriação cultural. Por exemplo, em Goiás aqui a gente tem o milho, a pamonha, temos o piqui, e o piqui não é só goiano, temos piqui em Minas, temos piqui no Tocantins, temos piqui no Mato Grosso, tá? Isso não é a apropriação cultural, apesar das pessoas ficarem pregando isso aí, ah, o piqui é só de Goiás, tá? Então entendam esses termos aí de apropriação, tá? É, ainda o que pode ser pedido lá nas questões discursivas de vocês, tá? Inclusão dos grupos de vulnerabilidade, tá? Inclusão dos grupos de vulnerabilidade. Hoje, os grupos de vulnerabilidade, tá? O grupo maior são as crianças e adolescentes. Daí, preciso tomar cuidado com um aspecto em relação a isso aqui. Existe o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, que traz, né, todos os direitos e deveres, tá? Crianças, pais, escolas, né, e da sociedade em si, para com esse grupo vulnerável aí. Mas, ao mesmo tempo, tá? Que existe um Estatuto de Proteção à Criança e Adolescente, existe uma legislação maior, que é a Constituição Federal, existe, né, algumas leis que imperam no nosso país, e essas leis vão interferir também aqui, por exemplo, nos adolescentes. Quando a gente fala e debate aí muitas pautas, por exemplo, de maioridade penal. Então, a maioridade penal, ela realmente seria a solução para os conflitos? Ela realmente acabaria com os crimes em que adolescentes se envolvem? O que vocês acham disso? Me digam, meninas. Ninguém para falar nada? Jaqueline? Pode falar aí. Me diz o seguinte, Jaqueline, o que você pensa sobre isso? Você acha que a maioridade penal, tá? Colocar as crianças, aliás, os adolescentes, a partir de 16 anos, responderem criminalmente pelo que fazem, isso resolveria os conflitos no nosso país? Não sei. Você não tem um ponto de vista em relação a isso? Não.
Tânia, o que Porque que você pensa? Cadê a Tânia? O microfone da Tânia não está funcionando. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte, tá? Se só mudança de idade para ser é, criminalmente punido resolvesse o problema, então, o fato de, por exemplo, as crianças a partir dos 14 anos responderem como infração, tá? Infração, a gente chama de infração, eles têm o regime de infração penal e não de criminal, né? A partir dos 18 também talvez resolveria. Muitos jovens, a partir dos 14 anos aí, que se envolvem em crimes, né, assalto, assassinato, por exemplo, né, eu vi um noticiário recente aí, que tinha 3 adolescentes envolvidos em um crime, e de assassinato, eles são reclusos por um tempo, tá? Numa casa de abrigo temporário, e eles cumprem pena num regime aí, muitas vezes fechado também. Só que é uma espécie de internato, né, em que eles vão aprender alguns cursos técnicos, tá? Vão aprender profissões, vão passar por terapia, né? Psiquiátrica, se necessário, psicólogo. E aí, só que tem menino que fica lá 1 ano, fica lá 6 meses, fica lá 2 anos, e sai para a sociedade e volta a fazer o mesmo de antes. Então, não isso acho. acontece com frequência, né? E eu não acho, então, que é reduzir o direito à pena de criminalidade é que vai resolver esse problema. Eu acho que está muito mais na educação desde criança, desde a infância, na proporcionalidade de recursos para essas crianças, para esses adolescentes, que em sua maioria eles entram para o crime porque não têm acesso a um recurso financeiro, às vezes não tem uma moradia adequada, não tem uma alimentação adequada. Então, na sua maioria, eles entram para a criminalidade em busca de quê? É dinheiro mais fácil, é dinheiro mais rápido, assim eu consigo ajudar a minha família, assim eu consigo comprar meu carro, uma moto, etc., e realizar meus sonhos, né? Então, por isso é que tem muito aí envolvimento de adolescentes é, com, com drogas, né? Por exemplo, tá? Então, o que a gente tem que pensar sobre isso? Se vier algum tema voltado aí, né, para a inclusão desses grupos de vulnerabilidade, Jaqueline, por exemplo, você vai falar, por exemplo, né, que as crianças e adolescentes é um grupo vulnerável, que os idosos, tá? Aí entra aqui, ó, os idosos também é um grupo vulnerável, né? Ou seja, criar mecanismos, tá? Para pensar de que todos nós vamos envelhecer, criar mecanismos de educação, tá? Educação e formação continuada, desde a infância, demonstrar como é que os idosos vivem, os locais, por exemplo, espaços de convivência, tá? Que esses idosos podem ter aí, se tem acesso a esses espaços, tá? Tem muitas pessoas que nem têm acesso a esses espaços de convivência, vivem jogados, a gente vê o tempo todo na televisão aí, idosos que ficam trancafiados lá, 1 semana em casa, né? Até que um filho vai lá finalmente levar uma comida, fazer alguma coisa por ele, né? Idosos em situação assim de, nossa, desumanas, tá? Quando está acamado, que não tem ninguém para cuidar. Então, tudo isso, né, eu falo que tem que
ser um alerta à população, porque todos nós chegaremos àquela idade, né? A não ser que a gente morra antes, mas penso, né, que a maioria vai chegar à idade de ser idoso também e passar por muitas situações. E aí, quem cuida da gente? Quem vai cuidar da gente? A gente tem alguém para cuidar? Né? É, outro ponto aqui, tá, sobre essa diversidade que nós estamos falando, seria também falar sobre o grupo de vocês, tá? Principalmente aí, quem está no bloco 5, se não me engano, vai falar muito sobre o assistencialismo. Vocês têm nas escolas, tá? O que que seria esse assistencialismo nas escolas? Presença de assistente social, psicólogos, dentistas, médicos. Então, já existem, tá? Já existem muitas, é, muitas emendas, tá, constitucionais aí, para que exista esse assistencialismo nas escolas. E já tem muitas escolas, tá, que conseguem, tá, talvez não atende 100% esse assistencialismo, mas já conseguem ter ali a presença de um psicólogo uma vez na semana, ou de um assistente social, dependendo, né, quando a escola solicita, então ela vem até a escola, acompanha aquela família, né? O mesmo, eu trabalho em rede pública de ensino, então, quando a gente tem aí, por exemplo, uma criança, um adolescente em situação de extrema pobreza, né, ou de falta de recurso familiar, e a gente precisa, por exemplo, que ver que uma criança que está com um déficit de atenção na aprendizagem, e a gente percebe que aquela família não tem condição, por exemplo, de pagar um médico. Então, a gente aciona a Secretaria de Saúde Municipal e a gente tenta, né, por meio aí do bom senso, né, encaminhar essa família e conseguir uma consulta, né, para levar a criança para poder ser laudada, caso seja necessário. Então, hoje existe uma política meio que interna aqui na minha cidade, tá? Mas eu sei que existem muitos projetos de lei aí que estão em tramitação para que esse assistencialismo nas escolas aconteça de modo efetivo. Não que um psicólogo vá lá uma vez na semana ou uma vez por mês na escola para atender, sei lá, 5 alunos, 10 alunos, né? Mas que tenha essa equipe seja efetiva em cada unidade escolar. Tá? Então, a gente pode falar sobre isso também, tá? Pode vir alguma questão sobre isso. A parte de criminalização da homofobia, eu falei para vocês, né, que é crime, assim como o racismo, tá? E mais do que isso, tá? Quando a gente pensa nessa diversidade toda, o que que vocês precisam entender? É como fazer a efetivação, tá? A efetivação desses princípios e leis. Então, de que modo, tá? De que modo isso aqui pode realmente acontecer? A gente tem, tá? A gente sabe que tem a legislação, a gente sabe que existe, em sua maioria, existem decretos, existem leis para todas essas diversidades aí que nós discutimos, porém, está faltando o quê? A efetivação desses princípios e dessas leis, tá? Então, o que que falta para isso ser posto em prática? O que você acha, Jaqueline? Como foi a pergunta? O que que falta para essas leis, esses decretos que já existem acerca dessas
diversas criminalidades aí dentro da diversidade, toda a diversidade que a gente discutiu aí, inclusão social, o que que falta para ser efetiva essas leis? E aí, Colocar em prática, não sei. colocar em prática, tá? Mas colocar em prática basta eu querer? Eu sozinha consigo? Não. Não, né? Então, é, o que eu falo aqui, a promoção de acesso ao que está inserido na lei. Se, né, existe lei, então que ela realmente aconteça, que ela realmente seja colocada em prática, tá? Então, hoje, o desafio do governo é efetivar essa lei, é efetivar de verdade tudo que existe como punição, como crime, como, né, o que quer que tenha que ser feito para melhorar essas questões aí, tá? Então, é bem isso. Só que, como você falou, uma pessoa sozinha não promove, uma pessoa sozinha não dá conta de mudar, uma sociedade. Então, precisa sim de quê? Políticas públicas relacionadas à efetivação. Então, eu preciso pensar em políticas públicas que façam acontecer, tá? E quando eu falo disso, por exemplo, um dos desafios sociopolíticos que a gente tem é evasão escolar. Então, o que que seria uma política pública relacionada à evasão escolar? O que que eu utilizaria, tá, como forma de recurso para evitar isso? Então, o que é que as escolas estão fazendo, o que a prefeitura faz, o que o Estado faz, o que o governo federal está fazendo? Então, a gente tem que pensar que tudo que for relacionado a essas temáticas vocês vão falar sobre que existe sim, que existem leis, que vocês, né, no caso, vocês estão estudando toda essa parte de legislação, às vezes você pode até citar, vocês podem citar a Constituição Federal, que garante todos os direitos, tá? Artigo 5º da Constituição Federal, mas aí, se você tiver embasamento teórico, você pode citar um artigo de dentro da Constituição Federal que embasa a sua teoria, mas você vai dizer que ainda falta, apesar da lei existir, ainda falta o quê? Uma promoção de acesso a essa lei, tá? Então, falta ainda efetivar essa lei. E é isso que eu dou de dicas para vocês e que eu acho que é importante orientar vocês nesse sentido. Então, quer dizer, Perguntas? se eu fizer não, quer dizer que eu posso fazer uma citação na Pode. minha redação e depois Deve. eu falar sobre, é? Isso, perfeito, isso mesmo. Eu Você posso, pode começar falando que a Constituição Federal é garantidora, né, no seu artigo 5º, garante os direitos à educação, moradia, saúde, né? Você pode citar. Sendo assim, hoje existe uma lei maior que vigora